Obrigado. Senhor Dom Virgílio e todos aqui presentes e vocês lá em casa, caríssima Filomena, eu sei que, sobretudo para vocês que estão lá em casa, estar atrás do computador mais de meia hora ou uma hora a escutar é muito difícil, portanto, considerado que muitas coisas foram ditas já, vou tentar, eu não tenho nenhum título acadêmico, vou tentar de falar-vos, agradeço o fato de me terem convidado para partilhar convosco algumas ideias sobre São José, do qual sou muito devoto, a partir da carta apostólica de Papa Francisco, Patris Corde, com coração de pai. Sabemos que o Papa escreveu esta carta belíssima, carta apostólica, para celebrar também os 150 anos da declaração de São Pio IX, 1870, que para nós italianos é uma data especial, porque é também a data da unidade de Itália. Uma data um pouquinho triste para o papato naquela altura, porque significava o Papa fechar-se dentro do Vaticano e perder o seu status pontifício. Mas neste ano o Papa teve a benevolência de escrever, de proclamar São José padroeiro da Igreja Universal, da Igreja Católica. Foram muitos os papas que escreveram em muitos documentos da Igreja sobre São José. Aliás, depois de Nossa Senhora, São José é o santo sobre o qual mais se escreveu. E por um motivo é muito claro, porque ele está diretamente ao serviço da redenção, no acolhimento de Maria e de Jesus. Somente para falarmos nos últimos papas, foi o Papa Venerável Pio XII que proclamou o dia do operário e proclamou São José padroeiro dos operários. São João XXIII proclamou São José padroeiro do Concílio Vaticano II, embora tenha passado quase ao lado. E depois sabemos São João Paulo II proclamou guardião do Redentor, e Papa Francisco também disse, também transborda do meu coração o desejo de dizer alguma coisa sobre São José. O documento está dividido em duas partes muito simples. A parte bíblica, que é muito reduzida, porque de fato os textos bíblicos, depois os biblistas sabem tirar muito, mas os textos bíblicos são muito simples em relação a São José e os conhecemos quase todos de coração, de cor. São os textos que se referem à Anunciação feita a São José, ou também a Maria, que se diz que era desposada com José. E é interessante esta palavra desposado, que saiu do nosso vocabulário, que seria o nosso noivado. Mas um noivado muito sério, falo sobretudo para os mais novos aqui presentes, que não tem nada a ver com o noivado de hoje em dia. Era autenticamente contrato de matrimônio. Tinha quase um tempo de um ano, durante o qual o noivo devia preparar tudo para o casamento. Mas era um contrato já feito, tanto que se tivesse interrompido o noivado, era necessário fazer um divórcio. Okay? Portanto, era um matrimônio quase, tinha a característica que os noivos não podiam encontrar-se nem sequer viver durante este período. E foi neste período que Maria engravidou. Daí toda a história que nós conhecemos. O Papa lembra, como foi dito há bocado, durante este ano, os muitos Josés que existem, sobretudo neste ano de pandemia, as multidões de voluntários, profissionais, em todos os campos. Não estou aqui a fazer uma lista. Pessoas que silenciosamente nos permitem de viver com uma certa serenidade. São os São José de hoje. A todos eles o Papa se dirige com afeto e com uma palavra de gratidão. Do que é que sabemos de São José? Dos textos bíblicos, muito pouco. Era carpinteiro. Sabemos-lo porque quando Jesus se manifestou em Nazaré, o que é que disseram? Não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Os seus irmãos, os seus parentes estão entre nós? Desposado com Maria, dissemos há bocado. O homem justo. O que é que significa que o homem justo? Que
pensò che, embora não percebesse nada, não queria difamá-la. Era um homem justo, se deixava iluminar por Deus. Não queria difamá-la e pensou, bom, é interessante, penso que os exegetas hoje mais ou menos se orientam nesta linha, não queria intrometer, entrar dentro de uma história que não lhe pertencia. Quando diz pensou de repudiá-la em segredo, não queria descalçar a bota. Queria somente retirar-se de algo fantástico que Deus, ele viu, percebeu, intuiu, tinha para Maria, e disse, se calhar eu não faço parte desta história. E sempre pronto a cumprir a lei de Deus. Em todos os passos bíblicos dizia, assim como estava escrito, e para observar a lei, apresentar o menino ao templo, e depois Maria na purificação, são todos para obedecer à lei. Somente que José foi para além de observar a lei, amou a sua esposa, e aquele filho que ele ainda não conhecia, que era filho de um mistério que lhe foi revelado. Os sonhos. Esta coisa é interessante, nós hoje em dia, depois de Freud, já temos medo, não é, de falar em sonhos. Os sonhos são, não te preocupes, foi somente um sonho. Em toda a Bíblia, o sonho é uma parte importante da vida. É aquela realidade profunda que está dentro de ti, onde podes encontrar a tua consciência, o teu eu, mas também o teu Deus. O sonho revela-te como, muitas vezes, resolver os problemas da vida. E depois foi um grande testemunho. Foi testemunho do nascimento de Jesus. O único testemunho justamente com Maria, não é? Foi testemunho da visita dos pastores, foi testemunho da visita dos magos. Aqui os textos bíblicos que nós temos. Sim, sabemos que depois desta caminhada grande de 150 quilômetros, não é, senhor bispo? De Nazaré a Belém, feitos numa época mais ou menos, pensamos, da primavera, porque não se pode pensar que no inverno se fizesse um recenseamento, nem no verão durante os trabalhos. Então este homem que parte com a sua paciência, e lá sim, com aquela assim, força criativa, com aquela energia de um esposo agora, que toma conta da sua esposa e daquela criança que ele já tem no seu coração. Quero abrir somente, eu sei que o tempo corre, uma experiência muito simples, porque penso que muitas coisas foram ditas sobre São José. Conheço um casal da minha paróquia que não podia ter filhos e decidiram ir viver durante um tempo num outro país da América Latina para poder acolher uma criança, adotar uma criança que uma mãe não queria. E enquanto lá estavam, aconteceu que então eles sonhavam com esta criança que devia enriquecer a família e que finalmente podiam ter um filho, mas enquanto estavam na espera, ela ficou grávida. Então os psicólogos que os acompanhavam disseram, se vocês querem desistir, e quando contaram a história, chorei, mesmo de alegria. Eles disseram, não, nós já geramos este filho dentro de nós, os dois. Ele é o nosso filho, se a mãe não o quer. E, portanto, seja bem-vindo. E as duas crianças nasceram com poucos meses de diferença. Eu conheço os rapazes, têm 17 anos neste momento, parecem mesmo irmãos. É uma coisa maravilhosa. José acolheu muito mais ainda este filho, não é? E deu-lhe um nome, dar-lhe um nome, perfilhar, dar-lhe um nome. Sabemos que isto, dar-lhe um nome para José, foi importantíssimo. José considerava aquele filho, embora não tivesse gerado, seu próprio filho. E colocou, desta maneira, de maneira fantástica, colocou Jesus na linha de David, da casa de Judá. Jesus na linha onde devia nascer o Salvador. Depois de Maria, já disse, José é o santo do qual se escreveu mais. E podemos agora ver, e podemos também dizer uma coisa, que São José é amado por muitíssimas pessoas, não é? Não tanto
É por um motivo muito simples. É o pai de Jesus. É o esposo de Maria. E o Papa, então, colocou 7 títulos a São José. Não sei se fez, eu não assisti ao seu retiro, mas estes 7 títulos são diria quase um florilégio, flores que nos apresentam José de uma maneira extraordinária. E os títulos são este: Pai amado, Pai na ternura, Pai no acolhimento, Pai na obediência, Pai com coragem criativa, que foi também o título que o nosso bispo adotou para a Carta da Quaresma, que nos dirigiu, Pai trabalhador e Pai na sombra. E muito em breve vou dizer 2 palavras sobre cada um destes títulos que o Papa dirigiu a São José. E começamos com o Pai amado. São João Crisóstomo, IV século, dizia que a coisa mais extraordinária que fez São José era ser esposo de Maria, mãe de Jesus, e portanto também ser o pai de Jesus. E o que é que diz São João Crisóstomo? São José colocou-se totalmente, mesmo incondicionalmente, ao serviço da obra da salvação. Embora ele quase não percebesse nada disto, confiou no anjo que lhe tinha dito: e tu vai dar-lhes o nome. Será chamado Jesus, porque ele é o Salvador. E Paulo VI diz que São José conseguiu transformar, não deixar de lado, mas transformar a sua vocação para o amor doméstico e humano num amor sobrenatural, colocando-se assim, quase repetindo as palavras de São João Crisóstomo, ao serviço do projeto salvífico de Deus Pai. Podemos dizer que a confiança que o povo, com muita simplicidade, tem em São José, poderia se resumir naquela palavra que é ide ad Iosef, ide ter com José. E era a palavra de quem? Era a palavra do faraó, que quando houve a carestia no Egito, com José, que tinha sido vendido pelos irmãos, e que se tornou vice-rei do Egito, segundo a tradição, ide a Joseph, isto é, ide ter com José que vai ajudar-vos. E as pessoas normalmente sentem que podemos ir ter com José. São muitos os santos que têm devoção a São José, mas todo o povo cristão tem a São José. Eu conto-vos uma minha pequena devoção. Foram os meus pais que me comunicaram assim a devoção a São José. E a São José, padroeiro da boa morte. Aprendi, penso, com o leite materno, uma oração que traduzo assim, livremente do italiano. Muito, muito simples, que as crianças podiam aprender e que sempre rezo todas as noites antes de adormecer. São José, o coração eu te dou. Sempre a ti recorrerei. Não me deixe abandonado quando a morte vai chegar. Dito na minha língua, do meu dialecto, que me ensinaram os meus pais. Então, São José é pai amado. Pai amado. Agora, São José, pai na ternura. Pai na ternura. Sim, podemos imaginar São José, que pega Jesus pela mão, o ensina a caminhar, ou dá-lhe de comer. E esta cena lembra biblicamente, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. A história da salvação realiza-se onde na nossa vida? Quando somos bons, quando nos portamos bem, como é que Deus entra na nossa vida? Bom, Jesus disse que veio para os pecadores, para os frágeis, para os que precisam de médico, não veio para os justos. E é na nossa fragilidade que Deus manifesta a sua força. Lembrava o São Paulo, lembra-se? É na minha fraqueza que se manifesta a força de Deus. É o demônio, escreve o Papa, que utiliza as nossas fragilidades para nos deitar abaixo. Deus, na fragilidade, quando o homem se reconhece tal,
se manifesta como misericórdia. E então, Pai de ternura, no sentido que, através desta ternura, nós, quando experimentamos a ternura de Deus, nós experimentamos a ternura de um Deus que é papá, como foi papá José para Jesus. Pai na obediência. Sobre isto foi dito muito. Não estou lá a repetir-me. Dizemos que São José acolhe os sonhos como algo que vem do profundo, algo que ele diz que vem de Deus, não é? E perante os momentos difíceis, perante a angústia daquela gravidez incompreensível, José não quer difamá-la. E aqui quero pôr uma coisa em realce somente. O que é que faz José acolhendo Maria? Porque depois de cada sonho, diz, e José levantou-se e acolheu Maria. Levantou-se e partiram para o Egito. Levantou-se e voltavam. Levantou-se e foi para Nazaré, porque depois do rei Herodes governava Arquelau, que era o pior dos 4 irmãos. Levantar-se e, diria mesmo, com criatividade, escolher o caminho certo, com humildade, em silêncio. Não disse ninguém, porque não é necessário dizer, mas José não pronuncia nem sequer nada. Nunca fala. É interessante, nunca fala, mas a palavra dirige a vida de José. Nunca fala, mas a palavra praticamente molda a vida de José. A palavra do anjo, a palavra de Maria, as primeiras palavras de Jesus. Pai na obediência. E é interessante este pai na obediência, porque José, quando acolhe Maria, faz uma coisa extraordinária. Quando a acolhe como sua esposa, o que é que faz? Salva Maria. Salva Maria de quê? Bom, também de um possível apedrejamento, se José a tivesse denunciada. O máximo que se podia incorrer era o apedrejamento. Mas salva Maria da vergonha, salva Maria do falar das pessoas, fala Maria na sua dignidade. E salvando Maria, salva Jesus. Pensei, olha que bonito, o Salvador, Jesus, salvado por José. Pai no acolhimento. Sim, José acolheu Jesus, e lembra que Deus acolhe. José apresenta-se como a figura de um homem respeitoso, dedicado, não dispondo de todas as informações, acolhe Maria. José não procura compreender, não procura explicações, procura acolher. E este acolher é aquilo que Deus nos pede para fazermos. Acontecerão e acontecem muitas coisas na nossa vida que não conseguimos compreender. Não é necessário compreender sempre. O que é necessário sempre é acolher. José, filho de David, não temas de receber Maria, tua esposa. José não entende, mas José acolhe. Eu queria lembrar que este José não temas contrapõe-se quase. Na página do Gênesis, quando Deus procura Adão, onde estás? Adão tinha-se escondido. Estou aqui, tenho medo porque estou nu. Tens medo? Quem é que te disse? E aqui a resposta de Deus ao homem que tem medo, um medo quase assim ancestral de Deus, a este homem Deus vem dizer, não tenhas medo. Não tenhas medo. Estou aqui para te salvar. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Aquela palavra belíssima com a qual Papa João Paulo II começou o seu pontificado. O realismo cristão é não deitar fora nada de que existe. Fragilidade, medo. Acolher e confiar na providência do Senhor. Pai com coragem criativa. Sim, a coragem criativa que é necessária todas as vezes que estamos numa dificuldade. A coragem criativa, podemos dizer, nos salvará. Neste ano de pandemia, sem coragem criativa não teria acontecido nada.
Quando começou o Covid, lembra-se, dizia, para ter uma vacina demoraremos pelo menos 2 anos. 7 meses depois tínhamos a primeira vacina. 8 meses depois. É preciso, na dificuldade, ter a coragem de nos levantarmos, com coragem criativa. Quando José sai de uma parte do outra, esta coragem criativa que tem nele. Uma leitura superficial da nossa vida poderia levar-nos a pensar que o mundo anda abalado. Falamos há bocado, onde é que vamos acabar? Não, o mundo não anda abalado. Deus está presente. Mas onde está presente? Por que é que não salvou o seu filho? Somos nós. É através de nós que Deus salva. É através de ti que Deus te salva. É através de nós que Deus cuida um dos outros. É através do cientista que temos a vacina. É através dos médicos que temos todos os cuidados. Mas é através do amor que nos acolhe uns aos outros que nos salvaremos. Com coragem criativa. Eu devo respeitar os tempos. Vocês lá em casa também. De José devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade. Porque esta coragem criativa faz que também possamos, de alguma maneira, esta coragem criativa, vou dizê-lo com 2 palavras, permite-me que eu tome conta de uma pessoa. Mas tudo o que fizerdes ao mais pequeno, é a mim que o fazeis. Maria, Jesus, desculpem o atrevimento, precisam de ser salvos. E quem os pode salvar somos nós. No sentido que a salvação chega aos outros através de nós, cristãos, através das pessoas de boa vontade. Lembra-se, não sei se aqui em Portugal havia, mas penso que sim, aquela canção dos anos 70 que até se cantava nas igrejas, Cristo não tem mãos, Cristo não tem pés. Nós somos a única Bíblia que os homens podem ler ainda. Com coragem criativa, tornemo-nos instrumentos de salvação, porque Deus salva. Não somos nós que salvamos. Deus salva, mas salva através de nós. Assim como salvou Maria e Jesus através de José, assim como nos salva através dos sacramentos da igreja, do amor da igreja, do amor. Precisamos verdadeiramente também de pessoas com força, com criatividade também entre os padres, as freiras, os casais, pai trabalhador. Sim, José trabalhou para sustentar a Sagrada Família, para sustentar Maria, e Jesus também, quando estava no Egito, teve que inventar-se uma vida. Mas, atenção, hoje, de modo especial, na falta de trabalho que há, é um drama. E atenção, o trabalho não serve somente para ter o ganha-pão. O trabalho é qualquer coisa de muito, muito mais importante do que ganhar o pão do dia a dia. O trabalho serve para dar dignidade às pessoas, percebem? Nós temos que lutar para um mundo onde todos possam ter um trabalho. Por quê? Porque quando uma pessoa pode trabalhar, sente que de alguma maneira é criador com Deus. E se tu não tens trabalho, se falta trabalho, se tu és colocado e dizes, bom, mas damos-te um subsídio, é somente uma esmola, porque a cada homem, a cada mulher privada do trabalho, é privado da sua liberdade, é privado da sua dignidade, é privado da sua criatividade. E por último, José, pai na sombra. E aqui coloco o teu escorrega para a tua intervenção. Pai na sombra. O que é José? José é pai para Jesus na sombra. Vou ler uma sugestiva imagem que o Papa Francisco tira de um romance polaco, que narra a vida de São José como um romance, com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de São José, que é para Jesus a sombra na terra de Deus Pai. Do Pai Celeste, que guarda, protege, segue os seus passos, sem nunca se afastar dele. A sombra que Moisés dizia a Israel no deserto,
a nuvem que encobria com a sua sombra e acompanhava os filhos, que conduz os filhos de Israel. Não se nasce papá, ninguém nasce pai. E não é suficiente gerar um filho para ser pai. O Papa escreveu uma coisa belíssima. Apenas porque se coloca um filho no mundo, uma pessoa não é pai. Mas torna-se pai porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Na nossa sociedade, hoje, muitos filhos são órfãos de pais, também tendo os pais. Dentro da igreja, precisa também da figura da paternidade. São Paulo, que falando aos Coríntios, diz: vocês podem ter 10.000 pedagogos, mas eu vos gerei na fé. A igreja precisa de descobrir esta paternidade na fé. Este amor de levar Cristo aos homens. Fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. E aos Gálatas, meus filhinhos, por quem sinto outra vez as dores do parto, até que Cristo se forme entre vós. Pai significa também, humanamente, pegar um filho pela mão, mas somente dando-lhe o dedo e introduzi-lo na vida e depois deixá-lo livre até de fazer os seus erros. Sim, até de fazer os seus erros, porque é assim que faz Deus com cada um de nós. Nos deu a vida e nos deixou livres. Livres até de o negar. Livres até de nos voltarmos contra Ele. É um mistério, esta da bondade e da liberdade de Deus, que continua sempre Pai na sombra, porque Deus ninguém o viu. Somente Jesus nos revelou, de alguma maneira, a imagem do seu Pai. E um Pai, o título que se dá a São José, Pai castíssimo, a castidade, que é uma característica maravilhosa de quem quer amar com liberdade. A castidade vale também para os noivos, também para os casados. A capacidade de amar sem prender, de amar sem sufocar, de amar deixando as pessoas livres. Este é o castíssimo esposo de Maria, que ama o seu filho Jesus e o deixa caminhar. Ama a sua esposa e não a sufoca. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se torna inútil. Jesus disse disto também de cada um de nós. E quando fizeste tudo o que devias fazer, dizeis: sou servo inútil. Já fiz o que devia fazer. Na terra, a ninguém chameis de pai, diz Jesus. Porque eu sou o vosso Pai, aquele que está nos céus. Os filhos, digo sempre nos casamentos, lembrai-vos que os filhos não vos pertencem, são um dom dado para que cuideis deles, os façais crescer e os deixeis livres de andar e também de errar. É um mistério da vida. Estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste, que fez com que o sol nasça todos os dias, nos bons e nos maus, e a chuva também sobre os justos e sobre os injustos. Levanta-te, José, toma o menino e sua mãe, diz o anjo, e parte. Disse Deus através do anjo São José. A carta apostólica que Papa Francisco nos deixa tem um objetivo de fundo: aumentar o amor para este grande santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes. O que é que fazem? Para o que é que servem os santos na igreja? Para fazer milagres? Bom, esta não é a primeira coisa que os santos servem para a igreja. Os santos são os nossos intercessores perante Deus. Os santos são aqueles que nos indicam que o Evangelho é possível vivê-lo. Os santos não são aqueles que nos dão uma ajuda para nós nos encontrarmos com Jesus. E São José, sem dúvida, é um santo que pode fazer tudo isto. Os santos também nos ajudam a atendermos a santidade.
Então, estimulados com o exemplo de todos os santos, diante dos olhos, Santo Agostinho interrogava-se: então, não poderá fazer o que estes já fizeram? Se estes se tornaram santos, não será que nós também possamos tornar-nos santos? Bom, penso que só nos resta implorar a São José, implorar de São José a graça das graças, a nossa conversão neste tempo da Quaresma e na vida. Então, quero dirigir-lhe a São José, a nome de todos vós, a nome de toda a Igreja, a oração que o Papa nos deixou neste ano santo. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém.